Então vamos lá, princípios orçamentários. Os princípios orçamentários estabelecem regras básicas a fim de conferir a racionalidade, a eficiência, a transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento. Os princípios são estabelecidos e disciplinados pela Constituição Federal, pelas normas e pelas doutrinas. Os princípios clássicos ou tradicionais. Nós temos o princípio da anualidade, da clareza, da especificação, da exclusividade, da não vinculação, da legalidade, da publicidade, da unidade e da universalidade. Os princípios complementares. Nós temos o princípio do equilíbrio, da exatidão, da flexibilidade, da programação e da regionalização. E os princípios conforme a Constituição. Nós temos o princípio da legalidade, da exclusividade, da publicidade, da não vinculação, do estorno e da universalidade. O princípio orçamentário da unidade. O orçamento deve ser uno. Há uma única lei orçamentária para cada ente da federação e visa evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política. Possui a necessidade de haver harmonia entre a LOA, a LDO e o PPA. Deve existir um orçamento para cada exercício financeiro e é reforçado pelo princípio da unidade de caixa. E o princípio da unidade é integrado com o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. O princípio da totalidade. É possível a coexistência de vários orçamentos autônomos, desde que sejam posteriormente consolidados em um único orçamento. A pessoa jurídica central do Estado deve ter seu domínio orçamentário próprio, respeitada a descentralização administrativa. Os princípios da unidade e da universalidade são válidos, ainda que haja orçamentos diferentes no âmbito de cada ente da federação. O princípio da universalidade ou globalização. A lei orçamentária anual de cada ente federado deverá conter todas as receitas e as despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, vedada omissões. O princípio da universalidade possibilita ao Legislativo impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar, conhecer todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para as respectivas arrecadações e realização, e conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo, a fim de autorizar a cobrança dos tributos estritamente necessários para atendê-las. As empresas estatais de economia mista, bem como as agências oficiais de fomento e os fundos constitucionais, não têm a obrigatoriedade de integrar suas despesas e receitas operacionais ao orçamento público, e a inclusão de seus investimentos no orçamento da União é justificada na medida que tais aplicações contam com o apoio do orçamento fiscal e da Seguridade Social. O princípio do orçamento bruto. Ele preconiza o registro das receitas e despesas na lei orçamentária anual pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções, e constitui um pressuposto básico do princípio da universalidade e possuem objetivos similares. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento das que a deva receber. O princípio da anualidade ou periodicidade. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, 1 de janeiro a 31 de dezembro. O exercício financeiro corresponde ao período de tempo ao qual se refere a previsão das receitas e a fixação das despesas. Exceção: os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício, que podem ser reabertos nos limites de seus saldos no ano seguinte, incorporando-se ao orçamento do exercício subsequente. O princípio da anualidade ou periodicidade fortalece a prerrogativa do controle prévio do orçamento público pelo Poder Legislativo, obrigando o Poder Executivo a solicitar anualmente a autorização para arrecadar receitas e executar as despesas públicas. Caso haja descumprimento ao princípio da anualidade ou periodicidade, também acaba ferindo o princípio da exatidão. De acordo com a LRF, o princípio da anualidade ou periodicidade reforça que as obrigações assumidas no exercício devem ser compatíveis com os recursos financeiros obtidos no mesmo exercício. Princípio da exclusividade. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Exceção: não se incluindo na proibição a autorização de crédito suplementar e a contribuição de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita orçamentária.
O seu objetivo é evitar a ocorrência das chamadas caudas orçamentárias ou matérias estranhas ao orçamento. Resolver o problema quanto à amplitude das normas que os responsáveis pela elaboração da lei orçamentária estabeleciam, dificultando a sua execução. Princípio da discriminação, especificação ou especialização. Ela exige que a receita ou despesa sejam apresentadas de maneira discriminada e que se conheça em detalhe a origem dos recursos e a sua aplicação. A finalidade é dar transparência aos gastos do governo, facilitando a função de acompanhamento e controle do gasto público pelos órgãos de controle e pela sociedade. É vedado prever no orçamento dotações globais destinadas a despesas de pessoal, material, transferências e serviços de terceiros ou quaisquer outras. Exceção: as consignações de dotações globais para programas especiais de trabalho, as famosas PETs, que caracteriza-se como despesas de capital, e a reserva de contingência, que é uma dotação global para atender passivos contingentes e outras despesas imprevistas. É consignada na LOA. A LDO define seu percentual na receita corrente líquida, mais seu critério para uso. A discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos, ressalvando-se a predição de alguns programas de investimento, ao qual pode ser feita na forma global. Somente a LOA é obrigada a observar o princípio da especificação. Elementos é o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para a concessão de seus fins. O princípio da não afetação não vinculação. Veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. E sua finalidade é aumentar a flexibilidade na alocação das receitas de impostos. Todas as receitas orçamentárias devem ser recolhidas ao Caixa Único do Tesouro, sem qualquer vinculação em termos de destinação. Exceção: a repartição constitucional dos impostos, a destinação de recursos para a saúde, a destinação de recursos para o desenvolvimento do ensino, a destinação de recursos para a atividade da administração tributária, a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação da receita orçamentária e a garantia contra garantia à União e o pagamento de débitos para com esta. A regra é que a área de orçamento dos entes públicos carece de um amplo espaço para a montagem do orçamento, de modo que as destinações de receitas e despesas possam ser efetuadas livremente, ano a ano e de conformidade com o levantamento de necessidade. O princípio da legalidade indica que as ferramentas de planejamento orçamentário dos entes federativos, para apresentar a eficácia e legitimidade, requerem formalidade legal. Ela prevê que cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei orçamentária expressamente autoriza. E não se deve efetuar despesa que não estiver prevista ou para a qual não haja recurso para executá-la. Decorrência do princípio da legalidade. A proibição à realização de despesas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Violação quanto ao ponto de vista formal, quando o orçamento para o exercício for aprovado somente no referido exercício, quando deveria ter sido aprovado no exercício anterior. O princípio do equilíbrio. O montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período. Não provoca prejuízos ou danos e não oferece perigo. Permite flexibilização em momento de recessão econômica. Trata-se da aplicação do método das partidas dobradas no orçamento público. Refere-se a método de superávit primários como um pilar da política econômica. É considerado inócuo e inadequado do ponto de vista da estabilização da economia. A reserva de contingência assegura o atendimento do princípio do equilíbrio no aspecto financeiro. Tipos: nós temos o formal e o material. Princípio do equilíbrio formal, ou contábil. O total da despesa autorizada deve ser igual ao total das receitas estimadas. É obrigatório. E o princípio do equilíbrio material, econômico, busca o equilíbrio da execução do orçamento e não é obrigatório. A regra de ouro é um instrumento de controle dos gastos públicos válido para qualquer ente federativo. A sua finalidade é evitar que seja realizada operação de crédito para cobrir despesas correntes. Os déficits primários do governo federal interferem no cumprimento da regra de ouro. Conforme a Constituição, é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Exceção: ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Fica dispensada essa vedação durante a integridade do exercício financeiro em que vigora a calamidade pública de âmbito nacional. O princípio da programação determina a existência de uma estrutura classificatória relativamente complexa, que permite uma visão organizada das despesas.
É uma forma de atender a exigências de transparência e permitir análise detalhada do gasto público. Determina que o orçamento deve viabilizar o planejamento governamental, por meio de ações voltadas para alcançar esse fim, e relaciona-se com o orçamento do programa. O princípio da proibição do estorno veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem ou independente de autorização legislativa. Exceção CIT, nos casos de ciência, inovação e tecnologia. Seu objetivo é evitar, no decorrer do exercício financeiro, a mudança da LOA aprovada pelo Congresso Nacional e viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções. Princípio da uniformidade ou padronização. Permite a comparação de orçamento de diversos anos e deve ser uniforme ao longo do tempo, e novas categorias de programação da lei orçamentária podem ser utilizadas. O princípio da publicidade visa a eficácia de sua viabilidade e refere-se à divulgação. Conforme a MCASP, justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos poderes a execução de suas despesas. O princípio da clareza deve ser de fácil compreensão, linguagem clara e compreensível, e refere-se à linguagem. O princípio da transparência refere-se ao como fazer, e não pode ser sigiloso, e determina ao governo divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade, publicar relatórios sobre a execução orçamentária e gestão fiscal, disponibilizar para qualquer pessoa informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. A quantificação dos créditos orçamentários veda a concessão ou a utilização de créditos ilimitados. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos e possui um valor determinado. O princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, conta única. Todas as receitas e despesas convergem para um fundo geral, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Em observância ao princípio da unidade de tesouraria, a programação financeira compreende os procedimentos referentes à solicitação, aprovação, liquidação e liberação ou recebimento de recursos financeiros. O princípio da exatidão, o realismo orçamentário. As estimativas devem ser tão exatas quanto possível, de forma a garantir à peça orçamentária um mínimo de consistência para que se possa ser empregado como instrumento de programação, gerência e controle. Envolve questões técnicas e éticas. Desrespeita ao princípio da exatidão, a prática de superdimensionamento da solicitação de recursos baseado na inevitabilidade dos cortes. Princípio da anterioridade tributária, noventena. Disciplina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios estão proibidos de cobrar qualquer tributo no mesmo exercício financeiro ou antes de 90 dias da data de publicação da lei que o instituiu o aumento. Decorrência do princípio da anterioridade. As medidas compensatórias por meio de aumento de receita, resultando da criação de novos tributos ou contribuição. Princípios modernos, nós temos a simplificação, a descentralização e a responsabilização. A simplificação. O planejamento e orçamento devem basear-se a partir de elementos de fácil compreensão. É refletida na adoção do problema como origem para a criação de programas e ações. O princípio da descentralização. Refere-se que a execução das ações ocorre no nível mais próximo de seus beneficiários. O princípio da responsabilização. Os gerentes ou administradores públicos devem assumir de forma personalizada a responsabilidade pelo desenvolvimento de uma determinada ação do governo, buscando solução ou encaminhamento de um problema.